Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar é, abrindo esses volumes de dados, né, que estão desimportados nessa versão científica de passar adiante os dados de reconhecimento acadêmico, né? Ah, a gente precisa bater muitas palmas em agradecimento a todos os cientistas porque eles nos privilegiaram com uma certa vontade que é de mérito por ter estirado, né? Por terem se estirado e decomposto os dados em organização sistêmica para compartilhar conosco, né? Então os cientistas se revolveram e se desenvolveram e se interaram sobre a natureza. E dessa natureza em decomposição, eles associaram elas em vários portais de significação frente ao nosso sistema orgânico, né? Nós temos uma placa que toda vez que sente, reage sobre uma interferência comum que significa a reação. Então, toda reação é algo comum que o corpo reage em meio a essa importação, né? A natureza nos é muito importante e é sobre ela e sobre essa infinitésima sensação que a gente se preenche nas derivações que desimprimem em nós e em nossa realidade, ou seja, nos redores de nós. E às vezes a gente tem proximidade ou, é, ou conquista proximidade e consegue compor e estar sobre a adequação dessa proximidade uma preciosificação de realidade, né? Isso nos diz estar superior, nos diz estar arquitetamente valendo-se desse quadro de respeito, né? É um estado da arte que modifica todo o nosso consentimento para com a vida. E a gente tem várias fases de praticar e chegar nesse consentimento, né? Ah, bom, e aí o que acontece? Acontece o casamento, acontece o desenvolvimento das espécies, a evolução. Tudo isso são quadros na nossa realidade que partilham o fundo de nós, né? O fundo de algo que desavoluma importância em nós, né? Prestações de importância. Bom, nesse discurso indireto, a gente vem buscando uma direção e nessa direção nós, em um dado momento, somos levados a escolher. E as estratégias nos ajudam a escolher frente às nossas proximidades conquistadas e todas as derivações que a gente conquistou,
maior frequência, maior intimidade, maior familiaridade, né? E muitos cientistas estão por aí dentro dessa via. Uma via interessante, né, que a gente vai falar hoje, pretende começar a falar a partir do compartilhamento de um artigo na Wikipedia, é um domínio, é um reino que está desensibilizando para nós um parecer científico onde ordenadamente pessoas que se importaram sobre a classificação desse arranjo de decomposição e associação sobre as desescalas de vida, né, organizam um grupo sobre demanda de parâmetros característicos, né, onde a proximidade das semelhanças desassemelham a localização dos seres. E os seres que a gente vai prestar mais conta de se encantar com essa atenção, né, viajar nesse espaço e nesse tempo onde vários artistas buscaram redimensionar a revelação que eles tiveram para nós conseguirmos uma maior qualidade desse passar a dor, né, de revelações. A gente vai então agora pular nessa conquista e nos formar por conquistar esses dados, né, que vão soldar em nós a partir da nossa concentração. Então, tudo que você faz, tente fazer com concentração, se aquilo, caso for seu objetivo, porque aquilo solda em você uma formularidade, uma rima de encontrar essa concentração novamente, ressurgir. Então vamos lá. Vamos a trabalhar nessa arquitetura que chama arqueia, archeia, né? Archeia, arqueia, aqui o H é mudo. Arcaia, arcaia. Então faz uma coisa assim, arcaia, né? Arcaia. Bom, e o que a arcaia nos diz para nós? Ela nos diz, né, o que esse dado em notação conjunta de sílabas arcai nos diz. Isso nos diz que existem várias vidas e dentro dessas várias vidas existem formas de vida diferentes. E essas formas de vidas diferentes vivem um espaço de vida diferente, um tempo, um modo diferente. Então existe um outro olhar de vida que não o nosso. Então, nós somos esse olhar de vida, né? Se a gente amassar isso aqui tudo, a gente fica quase que um gráfico cartesiano, né? Só que todas as formas de vida
por exemplo, essa forma aqui, ó, se a gente amassar, a gente fica com um gráfico também, né? E aqui a gente faz o complemento. E aí desse complemento que reage, que é uma reação que a gente faz, começa a desarcar e equivalidar, arcar e equivalidar. Sabe o princípio da equidade? Equivalidar significa utilizar do complemento lógico, substancial, um significado de conhecimento. Então a pesquisa faz isso. E é da pesquisa que a gente vai tomar uma fonte para retratar o que ela fez com essa anotação aqui. Então tá vendo? Olha, existem várias realidades no universo, várias formas. A árquea é mais uma. Do singular, archaion, archeion. Do grego, arcaions, antigo, né? Em português, arqueia ou arquaia. E é um domínio, é uma designação dada em biologia ao táxon de nível mais elevado utilizado para agrupar organismos numa classificação. Científica. Então vamos ver isso daqui. Então, o que é a árquea? A árquea, bactéria, eucário, é um portal, né? Aqui a gente vai ter um portal, e esse portal ele vai desrepresentar e apresentar para nós a mudança que desamarra em nível de evolução. Por que isso está falando isso? Porque se eu tenho esse ponto e amarrado nesse tal coisa aqui, né? Se eu puxar esse ponto aqui, ele vai decair assim, não é mesmo? E aí ele decaindo assim, esse aqui é o limite desse ponto. Só que o complemento, o que ele vai fazer? A natureza vai brindar esse ponto, o sol vai insolar esse ponto com complemento. E aí esse ponto aqui, ele vai se tornar bem forte e mais forte aqui no final. E aí ele vai decair assim. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que graças a isso, ele vai de novo, novamente, fazer o seu processo de evolução. Desse mesmo ponto aqui, Então, esse é o ponto amarrado em tal notação, em tal ponto de partida.
E olha só o que vai acontecer. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair até o limite de cair. Então puxou, esticou, esticou. Aí o que vai acontecer? A natureza, o sol, vai complementar aqui, ó, tudo aquilo que decaiu do ponto. E aí vai formando o equilíbrio por complemento. Isso é muito interessante. E aí o que acontece? Até esse aqui, ó, passou um tempo. A gente tem o tempo, né? O tempo do ponto, o tempo do gráfico. E o tempo do gráfico, sabe o que representa? Representa evolução. Quando sobrevive, né? Da sobrevivência do ponto especial. O que é especial? Do ponto que estava preso no tal. Não era esse ponto que estava preso no tal? E ele foi tentar nascer. Como que é o modelo de semente mesmo? A semente é um pontinho assim. E aí desse ponto, preso nesse espaço, diz estica. E quando ele estica, o ponto aqui, ó, diminui. Olha o que acontece com o ponto. Né? Ele descomprime. E aí sabe o que vem o sol? O sol, a natureza faz? Ele complementa o descompromisso. O descompromisso. O descompromisso. E aí faz com que esse ponto, que antes era um ponto e que esticou, vai conseguindo esticar cada vez mais graças a esses complementos da natureza. Equivale para nós a merenda, a alimentação, o arquivo que a gente arca, né, decompondo o alimento, né, aquilo que a gente digere. Bom, sem muita elucidação, voltando aqui, ó. Então é um domínio que agrupa micro-organismos unicelulares procariontes. Então, seres organismos procariontes. Sem núcleo celular. Então, o que acontece? Eles não têm núcleo celular. Morfologicamente semelhantes à bactéria. Então são semelhantes a bactérias, que a gente viu antes, nos vídeos anteriores dessa playlist. Ou seja, semelhantes às bactérias. Então tem alguma diferença, né? Mas genética e bioquimicamente tão distintas desta como os eucariontes. Então, genética e bioquimicamente são
muito diferentes. Então esse aqui, ó, é um dado que é muito importante. Esse é um dado bem importante para nós. Genética e bioquimicamente. Estes organismos foram inicialmente classificados como um tipo ancestral de bactérias, recebendo o nome Archaebacteria, no reino Archaebacteria. Classificação agora considerada obsoleta, tendo o grupo sido renomeado para esclarecer que os seus membros estão filogeneticamente mais próximos dos eucariontes. Legal. Estudo evolutivo entre grupos de organismos, a filogenia. Então, eles são Archaea. O grupo Archaea, o domínio Archaea, está mais perto do domínio dos eucariontes do que das bactérias. Recebendo o nome e os eucariontes são organismos com núcleo celular. Do que as Archaea, por outro lado, tem como as bactérias moléculas de DNA independentes, cromossomos circulares, presentes no citoplasma, sem membrana envolvendo, como equivalente nuclear. Peraí. Archaea, por outro lado, tem como. Então, assim como as bactérias, a Archaea tem uma molécula de DNA independente. Então, vamos lá. Molécula de DNA independente. Cromossomos circulares presentes no citoplasma. Então, o DNA ele não está preso no núcleo, ele está solto no citoplasma. É isso que quer dizer. Sem membrana envolvente como equivalente nuclear. Então, nas células eucariontes, o DNA ele fica preso. As células dos Archaea apresentam propriedades únicas que as separam dos outros domínios, bactéria e eucariota. Estando o grupo presentemente divididos em 3 reinos e com um número crescente de filos reconhecidos. A taxonomia do grupo é difícil porque a maioria das espécies conhecidas ainda não foi isolada em laboratório, tendo sido detectada apenas pelas sequências genéticas presentes em amostras ambientais. A maioria das espécies conhecidas ainda não foi isolada em laboratório, tendo sido detectadas apenas pelas sequências genéticas presentes em amostras ambientais. Não se sabe se estes organismos são capazes de produzir endosporos
é uma estrutura dormente, dura e não reprodutiva, produzida por um número pequeno de bactérias. Garantir a sobrevivência da bactéria. Não sabe se eles são capazes de produzir endosporos. Não é conhecido neste agrupamento qualquer patógeno que afete humanos. Então, ainda não é conhecido patógenos. Então, vamos ver aqui algumas imagens, né? Então, a gente vê que morfologicamente a simetria delas não é tão complexa, né? Ah, embora sejam microscópicas, né? As células dos membros do agrupamento taxonômico Archaea apresentam propriedades únicas que as distinguem dos domínios bactérias e eucariota. Apesar de presentemente os arqueias estarem divididas em vários filos reconhecidos, a sua classificação é difícil, pois a maioria não foi isolada em laboratório, somente foi detectada pela análise de sequências genômicas em amostras de DNA ambiental. As árqueas partilham características que podem ser encontradas tanto entre os eucariotas como entre as bactérias. A título de exemplo, as arqueias possuem geralmente um único cromossomo circular, à semelhança das bactérias. Mas os seus cromossomos podem ter mais do que uma origem de replicação, fenômeno que se pensava estar presente apenas em eucariotas. Então vamos pegar essa tensão aqui e dar uma soldadinha, né? Uma concentração a mais, uma relevância. Então, as arqueias possuem um cromossomo apenas. Então, pode ter mais de uma origem. De replicação. Morfologia e estrutura. Também no que respeita à morfologia, embora as arqueias e as bactérias sejam geralmente semelhantes em tamanho e forma, algumas espécies de arqueia apresentam morfologia muito diferente, como sejam as células planas e quadradas de Haloquadratum
WASB. Então, também morfologicamente. São muito diferentes. Como sejam as células planas e quadradas de Haloquadratum WASP. Ainda assim, apesar das semelhanças morfológicas com as bactérias, os arquea possuem genes e várias vias metabólicas que estão mais intimamente relacionadas com as dos eucariotas. Então nós temos genes e vias metabólicas relacionadas aos eucariotas. Nomeadamente no que concerne às enzimas envolvidas na transcrição e transdução genômica. Enzimas envolvidas na transdução e transcrição genômica. Outros aspectos da bioquímica dos arquea são únicos, como a dependência de éteres lipídicos na estrutura das membranas celulares, incluindo a presença de diéteres do grupo arqueol. Então, dependência de éteres lipídicos. Éteres lipídicos. O que seria éteres lipídicos? Éter lipídico. Os lipídios são ésteres que constituem os mais importantes óleos e gorduras com estruturas semelhantes e são elaborados nos seres vivos a partir de ácidos. Então isso aqui é uma parte muito interessante. Essa dependência, toda dependência é uma interessante, porque a dependência é uma intercorrência de significação que vai variar muito mais, incluindo a presença de diéteres do grupo arqueol ou arqueol. As células dos organismos do grupo arquea têm um tamanho que varia de 0,1 micrômetro até 15 de diâmetro e ocorrem numa variedade de formas, normalmente como esferas, bastonetes, espirais ou placas. Outras morfologias nos Thermoproteota
incluem células lobadas de forma irregular ou sulfolobos, filamentos em forma de agulha que têm menos que metade de 1 micrômetro de diâmetro, em termofilho. E também bastonetes quase perfeitamente regulares em dermopróteos e farobaculum, firobaculum. Existem mesmo uma espécie de árquea com células de forma achatada e quase quadrangular chamada Aloquadra Walsby, que habita charcos hipersalinos. Estas formas pouco usuais são provavelmente mantidas quer pelas suas paredes celulares, quer pelo citoesqueleto procariota. Proteínas relacionadas com os componentes do citoesqueleto de outros organismos ocorrem em árquea, e filamentos são formados dentro das suas células, mas em contraste com outros organismos. Estas estruturas celulares estão pouco estudadas nas árqueas. Nos gêneros Thermoplasma e Ferroplasma, a falta de uma parede celular significa que as células têm formas irregulares e podem se assemelhar a amebas. Então, aí ó, a gente tem a irregularidade. Algumas espécies de árquea formam agregados ou filamentos de células com 200 micrômetros de comprimento, e esses organismos podem ser membros proeminentes da comunidade de micróbios que compõem os biofilmes. Um exemplo extremo é a espécie Thermococcus coalescens, em que agregados de células se juntam formando células únicas gigantes. Uma particularmente elaborada forma de colônia multicelular é produzida por Archaea do gênero Phyrodicton, em que as células produzem conjuntos de longos e finos tubos ocos denominados canulae, que emergem da superfície das células e as interligam formando uma densa colônia aglomerada numa forma arbuscular. A função dessas canulae é ainda desconhecida, mas poderão permitir que as células comuniquem ou troquem nutrientes com seus vizinhos. As colônias podem também ser produzidas por associação entre diferentes espécies, incluindo organismos que não integram Archaea. Por exemplo, na comunidade de cordão de pérolas, que foi descoberta em 2001, num pântano na Alemanha, colônias esbranquiçadas e arredondadas de uma nova espécie de Archaea do filo Euriarchaeota estão espaçadas ao longo de finos filamentos que podem ter até 15 centímetros de comprimento. Estes filamentos são formados de uma espécie particular de bactéria. Os membros de Archaea são semelhantes às bactérias na sua estrutura celular geral, mas a composição e organização de algumas dessas estruturas diferenciam as Archaea.
as arcae. Assim como as bactérias, as arcae não possuem membranas internas, de modo que suas células não contêm organelos. Esses organismos também se assemelham à bactéria em outros importantes aspectos. A sua membrana celular é geralmente limitada por uma parede celular e nada pelo uso de um ou mais flagelos. Na estrutura geral, as arqueias são mais semelhantes a bactérias gram-positivas, já que a maioria tem uma única membrana plasmática e parede celular e não apresentam espaço periplasmático. A exceção a esta regra geral é o gênero Archaeon Ignicoccus, que possui um periplasma particularmente grande que contém vesículas ligadas à membrana e envolvido por uma membrana externa. Matriz concentrada parecida com o gel no espaço entre as membranas citoplasmáticas. Então aqui a gente começou a ver sobre a morfologia dos seres unicelulares cujos são diferentes das bactérias, são as arqueias, né? No próximo vídeo a gente vai continuar vendo lendo esse artigo, né? E interpretando melhor esse conjunto que contém características semelhantes, né? É o domínio arcaico, porque de uma certa forma a ciência ela é movida pela curiosidade. E a nossa curiosidade é absolutamente grande no sentido do conhecimento daquilo que ainda a gente não conhece, né? Um sabor novo, um aprimoramento pela função que nos faz divertir com mais qualidade. Por quê? Porque a gente não é satisfeito com o que a gente já tem? Não necessariamente. Porque a gente tem um certo vibração que vai além quando a gente desafirmar uma com certeza, né, uma concentração, uma com certeza, uma firmeza em certa fundação de conhecimento que nos diz mais sincero, nos diz mais profundos. E toda essa relevância tem sedimentando e tem guardando e transportando na organização dos seres para que esses eventos não sejam em vão, né? E aí o que acontece? Quando a gente consegue ver muito pequeno, né, microscopicamente, a gente consegue sentir, não porque a gente sente fino, mas a gente começa a praticar sentir por associação de caracteres e comparações desescalares. E aí a gente começa até mesmo rimar sobre a nossa rima consciente, uma arritmia condescendente retroprojetada pela admiração, pela empatia sobre a análise e elaboração desses perfis, dessas quantidades de saberes. Isso nos faz fazer teorias, testar teorias e cada vez mais afinar as provas e trazer conclusões, apresentar bolos de conclusões para que a gente se contagie desse saber,
né? Então, como seres pequenos geralmente são os geradores de seres maiores, analisar eles com certeza nos faz assistir de um certo modo o nascimento, né, o nascimento da capacitância de desimportar-se a união, né, sobre o benefício de uma unidade. Como uma unidade se descoopera-se de si mesmo para abrigar uniões e de variações dessa união, para chegar no ponto em que as eucariotas chegaram, né? E aí a gente vai chegando lá, aos poucos, gradativamente, né? Então, no próximo vídeo a gente vai ver mais um pouquinho, ler mais um pouco sobre esse artigo e buscar um melhor rendimento de qualidade, de sabedoria sobre esse conhecimento que está presente na nossa natureza, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!